Amiga, quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Nossa, amigo, já quis ser tanta coisa, de designer de moda a veterinária. E você? Meu sonho era ser CSI. O CSI São Paulo. Nossa, precisa ter. Tá vendo? O marketing tá nas nossas veias. Olha só onde a gente chegou. 2 bacharéis em relações públicas trabalhando com marketing. E hoje a gente recebe o David Varello, do podcast Desculpa o Atraso. Lá ele fala sobre profissões e vida real. E a gente convidou ele para um episódio sobre a busca por uma carreira que te faça o quê? Feliz. E a gente sabe que nem todo mundo tem oportunidade de escolher uma carreira. A gente não vive uma sociedade que tem equidade. Vamos lá, né? E a gente não quer também fazer aquela glamorização das carreiras mais cobiçadas. A gente quer falar aqui sobre gente feliz. E isso vai muito além do que com o que você trabalha, mas também onde, recebendo quanto e em quais condições. Bora lá? Oi, David, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo, muito prazer ter você aqui com a gente. Tava falando no offline aqui que a gente gosta muito de falar de carreira e tudo mais, então a gente decidiu chamar ele, né, que tem um podcast de carreira, como a gente falou aqui anteriormente. Desculpa pelo atraso, aí o host está aqui conosco hoje. Então, David, fale um pouco mais sobre você, como é essa vida e o que você quiser comentar aí com os bagacetes. Antes de qualquer coisa, quero agradecer muito o convite, tá? Acho sempre muito divertido conversar com outras pessoas sobre emprego, sobre carreira, sobre educação, mercado de trabalho e sobre podcast também, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu já trabalho com isso há uns 6, 7 anos, mas que tenho Desculpa o Atraso há 2 anos, quase 3 anos. Muito obrigado pelo convite. Para quem não conhece, o Desculpa o Atraso é um podcast sobre profissões e vida real. Cada episódio eu converso com uma pessoa de profissão diferente e a gente fala sobre o que a pessoa fez na vida até ela chegar naquele momento, além da gravação do episódio. E o legal do Desculpa é que todo episódio eu começo sempre com a mesma pergunta, para que todo mundo que participa do podcast comece na mesma linha e que todo mundo que ouve também se enxergue ali naquela conversa. Até porque não é um programa sobre cargos, é um programa sobre profissões, sobre histórias de vida. Então isso é muito mais importante do que se a pessoa recebe um salário mínimo ou 15 salários mínimos. Isso pra mim, lá na hora, não faz diferença nenhuma. Mas sim tudo que a pessoa passou até chegar naquele momento. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Chique. Ó, aqui a gente também tem sempre uma pergunta que a gente começa o episódio. Qual que é o seu signo? Faz tempo que a gente não pergunta. Não, mentira, a gente sempre pergunta. Eu sou taurino, o melhor signo do zodíaco, claro. Tem uma energia mesmo, viu, de taurino. De fato, faz sentido. Mas beleza, então a gente começou aqui nesse episódio refletindo sobre o que a gente queria ser quando crescer. E a pergunta se estende a você também. Quando você era criança, o que você sonhava em termos de profissão? Eu já tentei puxar um pouco mais a fundo na minha cabeça, mas a última lembrança que eu tenho de querer ser um profissional era ser paleontólogo. Nossa! Gente, mas é Acredita? Uma vibe meio Jurassic Park, assim. Isso, exatamente. Porque eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu gostava muito de ler. Sempre gostei muito de ler. Eu lembro que na época, só minha mãe trabalhava, eu sou filho único e de pais separados, só minha mãe trabalhava. Eu juntava dinheiro a cada 2 meses para poder comprar uma edição da revista Recreio. Dinomania, uma incrível coleção da Recreio, com dinossauros para montar, escavar e brincar. E um livro com tudo sobre eles. Nesta semana você ganha um ovo para guardar a coleção, a capa do livro, os primeiros fascículos e um estegossauro. Dinomania, toda semana na Recreio. Chegou a nova coleção da revista Recreio. Dino Rock, pedras que se transformam em dinossauros e uma incrível enciclopédia da vida pré-histórica. Na edição de lançamento, você ganha um Dino Rock e a capa dura com as primeiras 44 páginas da enciclopédia. Recreio, já nas bancas. Nossa, eu amava. Letrix. Era maravilhoso, né? Eu tinha alguns brindes que vinham na revista e tal. E sempre era um momento muito, muito gostoso comprar a revista, abrir e começar a ler sobre o assunto do brinquedinho que vinha. E tudo que falava sobre dinossauro me deixava assim, muito animado, sabe? Cheguei a ver na TV uma vez um documentário e eu fiquei aqueles documentários no Fantástico, sabe? Falando sobre os dinossauros da água, dinossauros do gelo, não sei o que. Ficava muito animado. E achava que história seria um caminho legal pra seguir, entendeu? Até descobrir que história
Até descobrir que não deu certo, né? Mas é uma lembrança gostosa que me ajuda um pouco a me trazer de volta pra minha essência, sabe? E é divertido lembrar da emoção que eu tinha quando eu falava que queria ser paleontólogo. Criança de, sei lá, 7, 8 anos, nem sabia o que era paleontólogo. E aí, pra quem não te conhece, hoje você trabalha com o quê? Com paleontologia? Olha, não. Mas assim, hoje eu trabalho com publicidade, tá? Eu trabalho num veículo de comunicação na área de parcerias. Então, basicamente, eu converso com outros sites muito grandes para que eles sejam parceiros desse veículo no qual eu trabalho. Isso CLT, né? Bati o ponto, aí eu começo a ver as coisas do podcast. Bati o ponto antes e depois também, porque já cheguei a gravar episódios 6:30 da manhã, 7 horas da manhã. Guerreiro. Depende do fuso horário das pessoas, né? A gente tem que se adequar. Com certeza. E assim, mas eu gosto muito do que eu faço. Muito mesmo. Porque eu preciso conversar com pessoas diferentes e entregar um valor daquele serviço que eu tô oferecendo de parceria, sabe? Gosto muito do que eu faço, modéstia à parte, acho que eu faço bem o que eu faço. Diz muito sobre mim. Eu sou bem feliz, mas eu consigo enxergar o que tem de coisa boa e coisa ruim também. Eu não sou aquela pessoa que fica só toda centrada nas coisas boas. Mas eu valorizo muito as coisas boas e as coisas que não são tão legais eu meio que relevo. Coisa que pode acabar envenenando a gente aos poucos, sabe? E isso aí eu deixo passar, faço o possível pra deixar passar. Ai, que pessoa otimista, eu simplesmente falo assim, o capitalismo que quebra. Mas eu gosto de uma boa fofoca, tá bom? Tem que fazer jus também. Justo, eu ia falar que o David, pra quem não sabe, ele é diretor aí do Jurassic Park. Mentira. As feras mais perigosas de todos os tempos agora estão à solta, como você nunca viu. Destino David Varelo. O Mundo Perdido, Jurassic Park, filme inédito. Hoje, em tela quente. Diretor de parcerias do Jurassic Park pra trazer novos dinossauros. Gente, eu não sou diretor, tá? Tem que falar isso, porque se meu chefe ouvir, ele fala, como assim, David? Não sou diretor. Você abriu um ponto aí de ver as coisas boas e ver as coisas ruins e tudo mais. E no meu último emprego... Ai, que cena. Eu tinha um amigo lá que a gente ficava falando mal do capitalismo e falando que, nossa, a gente é obrigado a vir trabalhar todo dia, sabe? Tipo, eu estaria melhor se estivesse fazendo home office hoje, aquelas coisas brincando. Não que a gente deixasse de fazer nosso trabalho, a gente só conversava durante o dia e falava, né? Tipo, que se pudesse, a gente falou que ia montar um sindicato do Sem Reino, sabe? Aquelas coisas brincando. Mas sempre entregando trabalho no final do dia, né? Pro salarinho cair na conta. E vocês têm boleto, né? Existem. E aí eu fui uma das pessoas que foi demitida aí em massa. Layoff, que a galera gosta de mascarar uma demissão em massa ali no LinkedIn. E aí, quando eu fui demitida, esse meu amigo, ele não foi. E aí, depois ele falou, não, tipo, cara, eu acho injusto o que vocês estão fazendo. E ele foi, tipo, bater de frente com o diretor pra falar, né, que, isso é um desaforo que eles fizeram, porque eles demitiram, tipo, todo mundo que tá em período de experiência, tipo, umas 20 e poucas pessoas. E a agência tinha, sei lá, 40, sabe? Então, tipo, metade da agência rodou. Aí ele veio falar pra mim que tinha sido demitida porque eu trazer a moral do time pra baixo. Porque eu era muito verdadeira. Mentira. E eu fiquei tipo... Nossa, que bizarro. Ai. É difícil, né? A vida corporativa exige esse nível de política. Eu já levei um feedback semelhante também. E, enfim, desde então, estou aqui trabalhando a comunicação não violenta, né, gente? Que, às vezes eu gostaria de usar o quê? A comunicação violenta mesmo, de fato. Mas a gente tem que ponderar. Mas eu queria puxar um assunto, porque a gente vive aqui numa sociedade, né, capitalista, e que tem uma pressão muito grande pra gente escolher algo, uma profissão, um caminho, um destino, desde muito cedo. Muito motivado pelo vestibular e toda essa cultura, né, que a gente tem aqui no nosso país. Outros países também têm essa situação, outros países têm uma possibilidade de escolha mais flexível pela situação econômica e social que ele se enquadra, mas aqui a gente tem essa pressão. E eu queria entender de vocês, vocês estão
hoje onde vocês escolheram ali no período do finalzinho da adolescência para passar para a fase adulta, ou rolou uma grande mudança? E também se vocês tiveram a oportunidade de escolher o que vocês gostariam de fato. Não a mesma profissão, mas a mesma área. Uhum. Porque eu lembro que no segundo ano do ensino médio, eu já queria fazer jornalismo. Sempre estudei em escola pública e acabei fazendo vestibular no terceiro ano para federal e para estadual do Ceará. E não passei nenhuma das duas. Eu zerei química nas duas e eu era o melhor aluno da sala em química. Mentira! Até hoje, Meu o professor Deus. Igor... Ficou nervoso, tadinho? Fiquei muito nervoso. Eu lembro que quando eu voltei pra escola na segunda-feira, o professor falou, e aí, David, como foi? Professor, eu acho que eu zerei. Ele, não, impossível. Impossível. E eu zerei química. Se eu tivesse acertado química, uma questão de química, nos dois eu teria passado. Mas não passei. Nossa, e assim... nervoso. Muito nervoso. E assim, hoje, depois que passou, sei lá, 10, 12 anos, aí tudo faz sentido, né? Mas eu tô bem tranquilo com tudo que aconteceu hoje, né? Depois que eu não passei, o que eu fiz? Eu guardei a minha nota e uns amigos falaram assim, olha, eu estudo numa faculdade particular, sou aluno bolsista. Espera um negócio chamado ProUni que ele pode te ajudar a entrar na faculdade. Eu falei, porra, mas eu só posso entrar se for 100%, eu não vou conseguir pagar a bolsa, metade nessa faculdade. E consegui a bolsa, mas eu consegui para publicidade. Não consegui a bolsa para jornalismo. Faltava, acho, 4 pontos para chegar no nível da bolsa que precisava, sabe? E eles falaram, olha, entra, primeiro semestre, as duas turmas, elas assistem as mesmas cadeiras. Ano base. Assiste, se você não gostar, no segundo semestre você já tá lá dentro, é só mudar. Pra você mais tranquilo. Acabou que eu não consegui mudar, porque eu gostei muito de publicidade. E achei que jornalismo ia ser muito chato. Eu já gostava muito de ver outdoor, de assistir comercial. Eu prestava muita atenção em comercial. Até hoje eu presto muita atenção em comercial. Sabe vídeo no YouTube que a gente sempre pula? Eu não pulo todos os vídeos, Pra tá? fazer a empresa pagar. Não, mas tem coisas que eu clico. Quando é empresa que eu não gosto, eu clico. Só pra ela fingir que é um lead, assim, qualificado, e não é, entendeu? Ai, meu trabalho morrendo ali, agora eu tô sabendo. Sim, sou eu, exatamente. Tô puxando sua meta pra baixo. E assim, mas é a mesma área, né? E hoje em dia, eu trabalho num veículo de comunicação, num veículo de jornalismo. E tudo que eu faço meio que conversa com o jornalismo. Então, hoje eu percebo que são profissões primas. Com certeza. São profissões primas, que sempre se gostam, mas se brigam direto, mas cada um mora em uma casa diferente. Então, Sim. Tá tranquilo, você não vai se ver o tempo todo, entendeu? Tem uma coisa que publicidade e jornalismo, uma não vive sem a outra, né? No sentido de o jornalismo precisa da publicidade pra viver, pra pagar as contas, né? Que senão não tem jornalismo. E a publicidade precisa de, tipo, tendências e informação que o jornalismo traz, no final das contas. Assim, mais ou menos, eu concordo em partes, porque existem umas plataformas de jornalismo que hoje funcionam com financiamento coletivo. Sim. Né? E assim, precisa de que outras pessoas paguem, mas ele vai precisar transformar isso em uma publicidade de algum jeito para que outras pessoas saibam que aquilo acontece. Entendeu? Então não é o modelo tradicional de publicidade com banner no site e tal, mas precisa da instituição publicidade de alguma forma, não do modelo de negócio tradicional, entre aspas, na internet. Né? Mas precisa fazer a propaganda ali, né? Isso, exatamente, precisa fazer a propaganda. Sérgio, você. Eu. Você está onde você queria estar, onde você pretendia estar? Então, quando eu era neném, eu gostaria de ser CSI, né? Como eu já disse aqui neste episódio. Eu adorava CSI, queria ser perito forense, eu acho que é assim que fala. Mas eu descobri na metade desse caminho aí, mentira, eu descobri quando era criança, eu já desanimei que precisava ser policial, e eu nunca quis ser policial, eu achava violento, eu falava, ai, não quero isso não. E aí, então, eu fiz um curso técnico, na verdade, durante o ensino médio, fiz o técnico integrado ao ensino médio, na verdade, e informática para internet. Por quê? Na época, nossa, sou gamer, gosto muito de jogar, então logo eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Clássico. Nesse momento a minha vontade era ser, sei lá, desenvolvedor de jogos, alguma coisa nesse sentido para trabalhar com essa indústria. E ainda tenho vontade de trabalhar com isso de forma indireta, não desenvolvendo jogos, mas quem sabe estando ali no marketing de uma organização, produza isso, ou de algum time de esportes.
quem sabe um dia vem aí, né? Mas durante esses 3 anos de curso, eu descobri, sei lá, na segunda semana, na verdade, que era um terror pra mim, programar não era muito bacana, mas teve uma disciplina de marketing no 3º ano que eu gostei muito. E eu falei, pô, acho que é isso, hein? Gostei desse negócio de comunicação, de marketing, de sei lá o quê. E, gente, é aquele conteúdo de marketing muito básico, né? E aí eu fui me aprofundando, pesquisando possibilidades e descobri relações públicas, que tá dentro desse universo. E relações públicas, na verdade, é uma ferramenta de marketing, né? Quando a gente fala. O diploma batendo na porta. É, fazendo aulas. E aí, entendi que era isso e comecei a procurar possibilidades de onde fazer. Aqui tinha como referência a Casper Libero, né? E eu falei, nossa, é muito chique. Eles, na época, só davam uma bolsa. E eu já falei, gente, eu já sei que não vou passar mesmo. E acabei caindo na FECAP e muito feliz, gente. Hoje estou trabalhando, não exatamente com relações públicas, mas usando tudo que eu aprendi no curso para a cadeira que eu ocupo de marketing, que é uma coisa bem específica que preciso dessas habilidades, basicamente. Então, essa é a minha história. Eu tenho o enorme privilégio de ter conseguido escolher, de ter pago uma faculdade particular. Então, é uma situação ímpar que nem todo mundo tem essa possibilidade. E eu quero falar sobre isso com vocês aqui também. Porque a gente sempre fala papo carreira aí, né? Parece que é um menu. Você abre aqui e decide qual profissão você quer ter. Mas não é bem assim. Sim, mas eu acho que... Deixa eu falar antes de eu ir pro outro lado daqui da conversa. Antes de militar? Não ia militar, mas eu ia puxar um outro tópico aqui. Mas do meu lado aqui, eu mudei tantas vezes, assim, quando era pequena, adolescente, de opção, que às vezes eu acho que eu um dia vou voltar pro meu inicial ali, que eu queria ser veterinária. Desde pequena eu gosto muito de animal, até hoje. E aí eu, num belo dia assim, descobri que biologia não era muito meu forte. E aí eu perdi a minha cachorra num tempo, depois aí eu perdi uma outra, aí eu falei, poxa, é difícil ver o bicho sofrer, né? Não tem estômago pra isso, não. Talvez não seja muito bem pra mim. E já nesse meio tempo eu tava descobrindo as áreas de comunicação. No ensino médio eu não fiz um técnico, mas eu fiz saga aí pros animers, aí no Anime Friends e tudo mais. Você preencheu aquele formulário e foram atrás de você e você converteu, né, menina? O pior é que não foi no evento, foi na minha escola. Eles foram até a escola, e aí mostraram, e aí fiz aquela aulinha teste, a fórmula do lançamento, ó, tá aí, ó, desde... E aí eu fiz a aula teste, eu gostei, aí eu falei, poxa, esse negócio de Photoshop e Illustrator é maneiro, hein? Aí eu fiz o curso, tipo, aprendi Flash, aí chegou, eu joguei minha parte do Flash no lixo, né, porque não serve mais pra nada. Mas chegou no 3D ali, no Maya, eu falei... design gráfico não é pra mim, não, hein, gente? Que é esse negócio aqui? Tem muita matemática. E aí eu desisti de design gráfico naquela brincadeira. E no 3º ano eu fui do Grêmio da faculdade, do Grêmio da escola. Eu estudava no METEC aqui em São Paulo. E aí eu era do Grêmio e eu fui diretora de eventos. E aí eu falei, nossa, esse negócio é maneiro, né? Dá uma adrenalina e tal. E aí eu fui fazer um técnico depois que eu saí do ensino médio, porque eu olhei pro meu pai e eu falei, meu pai falou, e aí, né? Tipo, você vai fazer o quê? Fazer vestibular, não sei o que lá. E aí eu tinha feito o treineiro da FUVEST, o Enem e tudo mais. E aí eu falei, nossa, bicho, tenho saco pra ficar fazendo isso, não. Eu sou muito ruim em tudo, pelo amor de Deus. E aí eu não era a melhor aluna em basicamente quase nada. Eu era em humanidades e aí chegava em matemática. O pior é que minha maior nota do Enem foi em matemática, que eu achei absurda. E... chutou bem aquelas. Ótimo, amigo. Eu tenho um instinto pra chute em vestibular, você não tem ideia. E aí eu fui aí eu falei, pai, eu não tenho muita certeza, então não sei o que fazer de faculdade, vou fazer um técnico que é gratuito mesmo, né, aqui na ETEC. E eu fui fazer eventos, e aí foi 1 ano e meio. E um professor chegou pra mim e falou, nossa, Gabriela, você tem um perfil de relações públicas? E eu tava querendo fazer turismo, né? Eu falei, não, vou fazer turismo. Porque eventos, turismo, tudo a mesma coisa, vamos lá. Vou trabalhar em navio, que era o meu sonho, trabalhar em navio. E... não, primeiro eu era da Forma Turismo, né? Não, vou virar monitora da Forma Turismo. Depois vou trabalhar em navio.
E aí ele falou, não, tipo, eu tenho uma amiga que faz FECAP, vai conhecer e tal. E aí eu fiz o tour da faculdade, né? Aí eu fui um lead qualificado e converti. Ficou no banner. Cliquei no banner e converti ali, entrei. Aí eu falei, nossa, não quero prestar vestibular, não. Aí falei, não, você entra com a nota do Enem. Eu falei, então tá ótimo. E aí eu entrei com a nota do Enem, não tinha fechado a turma naquele ano. E aí me deram um desconto pro próximo. E aí fomos indo e estamos aqui. Hoje, formada em Relações Públicas, mas já passei por muitos pontos aí de marketing. Nunca fui efetivamente o estereótipo de Relações Públicas que trabalha com assessoria, em agência de Relações Públicas. Entre outros, eventos. Pior é que eu tive um estágio em eventos e eu falei, é chato. Não gostei de evento corporativo. E aí eu parti pra marketing, trabalhei com marketing de produto, marketing de categoria de venda mesmo. E hoje eu trabalho com mídia. E pra vocês verem, é uma profissão muito versátil. 360, versátil. Serve pra muita coisa, gente, comunicação. Eu gosto de brincar pra quem tá na dúvida que se você gosta de comunicação e não sabe pra onde ir, jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing, eu falo, faz relações públicas, que relações públicas é a ADM da comunicação. Você aprende um pouco de tudo e dá pra fazer um pouco de tudo. Depois você se especializa. Só pra ser justo também, não foi o primeiro curso que eu fiz publicidade, tá? Cheguei a fazer assistente administrativo industrial para trabalhar na parte administrativa de indústrias, que na minha cidade, lá no Ceará, que é o nome da cidade é Maracanaú. Fica vizinho a Fortaleza, tipo Santo André e São Paulo, região metropolitana. E lá tem um polo industrial, o maior polo industrial do estado. Tipo Santo André mesmo. Tipo Santo André. E então, lá basicamente a cidade toda, os jovens, eles são criados, entre aspas, para trabalharem nas fábricas. E é tipo uma retroalimentação da economia da cidade, né? E é uma coisa que no começo eu percebi que eu não queria. Aí acabei fazendo um curso de desenvolvimento de software no Cefet, que é tipo ETEC aqui em São Paulo. No curso eu fiz... Era um curso técnico de 4 semestres, porque eu sabia que era uma área que ia explodir muito. Fiz 3 semestres e no terceiro eu desisti, aí que eu entrei para publicidade depois. Mas foi uma coisa que não... Os dois cursos, tanto o assistente administrativo quanto de desenvolvimento de software, eu utilizo algumas coisas deles ainda. Por exemplo, quando eu preciso fazer alguma negociação de tempo com o time interno sobre tecnologia, eu entendo pelo menos o básico de linguagem de programação, linguagem de formatação também. Então, se alguém quiser me enrolar, o que já aconteceu, não onde eu trabalho hoje, mas já tentaram me enrolar, falando, David, eu levo 10 dias pra fazer isso. Mentira. Aí eu falava, bem, né? Eu sei que você não leva 10 dias pra fazer, né? Você pode ter a sua fila, mas eu sei que você vai escrever 2 linhas de código, vai copiar isso, vai compilar o código, vai subir pro PHP, vai subir pro site. E isso eu sei que não demora. Sei que dá pra você fazer isso em um dia todo. Assim, em 2 horas dá pra fazer, mas dia todo, né? Esse tipo de coisa ajuda. E é uma coisa legal que eu falo, que as coisas que a gente faz, os cursos que a gente faz, eles não vão ser totalmente descartados. Nunca. Em algum momento a gente vai usar ou aquele curso direto ou indiretamente. E isso é bom que ajuda a fortalecer e transformar a nossa carreira numa coisa mais robusta, né? E numa coisa única, como é a vida de cada uma que tá ouvindo aqui a gente. Não dá pra gente ficar se comparando com outra pessoa, porque são histórias de vida totalmente diferentes, né? Aquela história, só eu sei o que eu passei. É preciso a gente valorizar muito isso que a gente passa na vida, até pra gente celebrar cada vitória depois, né? Sim. Porque vai aparecer alguém que vai falar pra você, putz, você tem um sonho de conhecer um lugar X que é tão fácil ir. Mas pra mim não é tão fácil ir, sabe? Exato. Todo sonho é grande, toda conquista que a gente faz é grande. Por isso que eu gosto muito também de celebrar cada coisa, assim, com os meus amigos, com a minha família. Isso é bem importante até pra impulsionar a gente a continuar sonhando, né? Continuar Com trabalhando certeza. pra fazer aquilo. E tudo é uma construção, né? Tanto de conhecimento, mas também de jornada, de dinheiro. E nem todo mundo consegue começar onde ela quer. Nem todo mundo consegue começar ali aos 20 e poucos anos, fazendo uma faculdade. Tem gente que se forma nessa época. E é muito comum que a gente se compare, né? E eu percebo que essa galera... A gente é bem jovem, eu e a Gabi. Mas o pessoal que é ainda mais jovem que a gente... Eu também sou jovem, gente, por favor. O Sérgio é mais jovem que eu, ele tem 4 anos. Não querendo assumir nada, mas enfim... O pessoal que tá finalizando o ensino médio agora, que tá nessa fase, em tese de escolha,
Eu percebo que muita gente não tem autoestima. Não sei se vocês já perceberam isso no círculo social de vocês. São poucas pessoas que tentam, por exemplo, fazer um vestibular hoje. A gente vê, ok, a população está diminuindo em termos etários, está. Mas os números de Enem, de inscritos, por exemplo, estão caindo muito, as pessoas estão perdendo essa vontade. E acho que por parte disso, a gente vive numa sociedade desigual, Sim. nem todo mundo consegue estar no mesmo lugar, isso desestimula as pessoas, e não fazendo aqui um grande discurso para estimular as pessoas, mas sim refletindo sobre essa necessidade de escolher tão cedo. Será que precisa? Será que a gente não pode curtir outras coisas na nossa vida e ter outras experiências até de fato você chegar? Precisa ser tudo tão cedo? Tipo assim, eu vou ter que pagar pra fazer a prova, né, amigo? Infelizmente, mas eu vou sim tentar, não custa nada, né? Eu quero estudar, eu pretendo fazer design e fazer teatro, que eu já fiz teatro na UFC, entendeu? Eu fazia técnica em administração e eu fiz teatro. Entrei pra universidade, entendeu? Pra poder fazer teatro, porque eu gostava. Eu fui expulsa, porque eu faltava muito, que eu trabalhava. Primeiro que, o número de inscritos no Enem diminuiu muito porque era um plano de governo do ex-presidente inominável, né? Que descansa em paz, assim. Adoraria que fosse pra sempre, o mais rápido possível. Mas é sempre importante a gente destacar isso, né? Que foi um plano de governo fazer com que as pessoas mais pobres não fizessem o Enem. Assim como foi um plano fazer com que nordestino não conseguisse chegar no local de votação. Fez total sentido aquilo pra ele naquela época. Não fazia sentido aquilo pro país, pro desenvolvimento econômico do país e tal. Tanto é que uma característica legal do Enem é que a gente não percebe, mas todo ano tem alguma notícia que fala sobre, é que não tem idade máxima pra você fazer Enem. Isso é verdade. Né? Inclusive, tem um ponto muito legal do Enem, que se você não terminou o ensino médio, você pode tirar o diploma pelo Enem fazendo a prova. Você não pode zerar a redação em nenhuma das matérias, né? Mas você tem uma pontuação mínima pra alcançar e você pode tirar o diploma tranquilamente pelo Enem. E assim, você não tem essa obrigação, né? Beleza, terminar o ensino médio é importante, né, gente? Não tô querendo dizer isso. Mas eu tenho um exemplo em casa, que é meu pai, que ele não terminou o ensino médio. E hoje ele não tem mais disposição, sabe? Pra ficar estudando, fazer supletivo, porque... porque ele tá aposentado, sabe? Ele não vê mais sentido nisso. Mas, por outro lado, eu tenho a minha sogra que hoje, com quase 60 anos de idade, ela decidiu fazer o curso da vida dela, que quando ela era mais nova, ela não tinha essa oportunidade, que era direito, né? Então, na época, ela fez letras, porque na época era um diferencial você ter inglês, ninguém tinha inglês, e... Então ela foi pra essa área fazer letras em inglês pra ter uma oportunidade de trabalho melhor, né? Pra poder substanciar a vida dela ali e melhorar, porque ela era a mãe dela era do interior de Alagoas, veio pro interior de São Paulo, aquelas histórias que a gente conhece, muita gente deve conhecer alguém que tem esse tipo de história, né? E hoje ela é super bem sucedida na carreira dela, claro que ela fez muitos sacrifícios, né? É o que a gente tava falando. Ninguém sabe a sua história, só você sabe, né? E ela decidiu fazer direito, agora com quase 60 anos, porque ela foi sempre o que ela quis. Ela falou, Legal. ele é meu sonho fazer, eu sempre quis fazer, e se eu não quiser mais trabalhar onde eu tô hoje, eu tenho esse plano B. Caso eu não queira me aposentar, caso eu queira fazer alguns trabalhos de direito... representar alguma coisa, e a gente vê essas histórias como inspiração, né? Então, pra gente nunca desperdiçar, sabe? Jogar fora nossos sonhos e falar, não é porque eu fiz hoje relações públicas que eu não posso lá na frente chegar, mudar de opinião e fazer veterinária. E assim, pra quem que a tua sogra vai precisar falar desculpa ou atraso? É por isso que o nome do podcast é esse, porque não tem o tempo certo pra você entrar na faculdade, pra você fazer o curso dos seus sonhos, pra você mudar de carreira, pra você pedir demissão. Tem gente que me pergunta se o podcast é pra estimular que o pessoal peça demissão. Não é. O estímulo é fazer com que a gente reflita um pouco sobre o nosso trabalho. É só imaginar se aquilo que a gente tá passando, aquilo alimenta a gente de alguma forma, tá? E que também destaque que a gente precisa pagar boleto. Com certeza. Tá? Isso não é uma coisa fora da realidade. A gente precisa ter isso em mente. Não fazer como... antes de começar a gravar, a gente tava falando sobre uma empresária grande que demitiu 70 pessoas e falou, gente, vai ser bom pra todo mundo. Eu acho que ela não pediu a opinião das pessoas que ela demitiu, né? Porque não sei pra quem vai ser bom isso, não vai ser bom nem pro jornalista que precisou escrever sobre aquilo, nem pra pessoa do RH que vai fazer carta, nem pra ela, que acho muito difícil que ela consiga dormir assim tranquila quando desliga a câmera, fora dos stories.
Será que ela tá bem? Entendeu? A gente precisa valorizar isso que a gente tem, os nossos sonhos, e é isso que faz a gente, que funciona como combustível, né? Pra fazer a gente seguir em frente. Com certeza. Eu acho que com esse lacre aí, maravilhoso. Deposite aqui o seu lacre dele. Eu vou terminar essa discussão sobre carreira com um tópico completamente impopular, que gera muitas brigas e discussões aí no ambiente corporativo, que é: esta reunião podia ser um e-mail? Esse podcast poderia ser um e-mail? Uma newsletter? Ai, meu Deus. Boa. Eu, particularmente, às vezes prefiro resolver uma situação em uma chamada de 10 minutos do que mandar uma thread de e-mail que ninguém tá entendendo nada do que tá acontecendo e tem que reescrever 57 milhões de vezes. Mas o inverso também é real. Eu detesto estar naquela reunião de 2 horas que podia ser só um slide de PowerPoint enviado por e-mail. É difícil achar o equilíbrio aí. O que vocês acham? Sim, reunião pra mim é no máximo 1 hora. Se dura mais de 1 hora, minha cabeça já começa a viajar, eu não sei o que tá acontecendo na reunião, não consigo mais pensar, só quero pensar na... Falei que sou taurino, né? Preciso pensar no almoço, no lanche. E assim, eu sempre penso uma coisa: o que vai ser dito, aliás, a informação que eu preciso, ela precisa estar registrada? Se sim, por e-mail. Tem coisas que eu sei que é mais fácil resolver por reunião, por vídeo, mas eu prefiro, ou reunião presencial, mas eu prefiro muito que seja por e-mail, dependendo dos casos. Então, eu costuro muito bem isso. Quando eu tô numa reunião e percebo que aquilo precisa ser registrado, eu faço um joguinho meio que mental. Eu falo assim: beleza, eu tenho que te enviar essa planilha, mas eu só posso te enviar depois que você me mandar um e-mail dizendo isso que você me falou agora. Porque essa planilha é o que precisa para poder a pessoa fechar o trabalho dela, entendeu? Então eu digo: olha, eu só posso fazer isso mediante seu envio, o envio desse registro. Não pode ser pode ser meio que de boca, sabe? Porque já passei por uns casos assim. Ninguém compra casa boca a boca, né? Precisa ter um registro. Exatamente. E assim, nunca aconteceu nada até acontecer. Com certeza. Não, eu sempre formalizo reunião por e-mail. Se é uma coisa que precisa das duas partes, tem task, tem algumas tarefas pra resolver, ou coisa do tipo, não é só... Eu precisei fazer. Você quer fazer? E aí fica nesse bate-rebate, batata quente, aí é mais fácil mandar um e-mail e falar: olha, segue e-mail que discutimos na reunião. Tópicos. Tópico 1, 2, 3, 4 e envio. Porque é um tal de... Não é culpa minha depois. Não fui eu que falei? Foi tem muita gente falou? que dá migué, muito migué aí nesse corporativo. Pois é. Bom, pessoal, David volta daqui a pouquinho pro nosso Bagaço é Pop e a gente vai falar de carnaval, blocos de rua, outras formas de você curtir o seu carnaval aí. Então, até daqui a pouco. Tchau. Acho que você já ouviu a gente falar da FECAP por aqui, né? A gente se conheceu durante a graduação de Relações Públicas nessa instituição maravilhosa que tem mais de 120 anos de história e notas altíssimas no ENAD. E estamos falando de um centro universitário que é referência em gestão de negócios, uma das mais tradicionais do país, com cursos como Ciências Contábeis, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Relações Internacionais, Economia, Publicidade e Propaganda, Secretariado Executivo Trilingue muito chique e Relações Públicas, além de uma série de cursos de pós-graduação e mestrado. E se você está considerando iniciar uma graduação ou pós-graduação, você pode fazer um teste vocacional com especialista de maneira gratuita. E é claro que aqui no Bagaço a gente tem o quê? Cupom para os bagacetes. Então, para você ter 50% de desconto na matrícula de qualquer curso, você utiliza o cupom BAGACO50. Arrasou, ó! Se você quer conhecer mais cursos e ficar de olho nas modalidades de bolsa disponíveis na FECAP, é só acessar o site fecap.br. Bom, gente, 2023 tá aí e com ele chegou o quê? O famigerado carnaval. E como todo bom brasileiro, o ano só começa depois do carnaval. Quem dera fosse assim, porque janeiro durou 93 dias, não é mesmo? Então, quando o ano tá chegando o carnaval, parece que mais longo.
E nada melhor do que falar sobre este assunto, que tem várias atividades para fazer durante 4 dias de feriado para quem folga por aí. Para quem viajar, temos aqui o David para falar um pouquinho do Carnaval de Olinda, porque ele já foi. O melhor do mundo, tá? É vivido, tem lugar de fala para falar sobre isso. E eu vou falar só rapidamente sobre alguns lugares onde você consegue encontrar vários eventos que estão acontecendo, seja evento particular, seja evento fechado, né, ou aberto. Tá rolando os ensaios da Anitta, ensaios do Monobloco, tem vários ensaios acontecendo aí em casas de show. Então você consegue encontrar algumas dessas festas no ticket360.com.br e no Simpla. O Simpla é com Y, tá, gente? Tem inúmeros eventos em todas as partes do carnaval. Tem Carnaval Kids, tem Carnaval tem um bloco, sei lá, tem vários blocos, né? Agora, volta aí, bloco do Bagaça Laranja, será? Será? E também tem inúmeros blocos de rua. São Paulo e Rio de Janeiro já lançou a lista de blocos de rua que vão estar disponíveis. Você consegue achar lá, dando no Google, blocos de rua SP. BH também. Ah, BH também, olha só. Então, os blocos de rua é a melhor opção pra quem não quer gastar muito, pra quem vai ficar na cidade, pra quem não vai viajar, ou pra quem vai viajar pra essas cidades que tem bloco. E é uma opção super maneira aí pra curtir, só cuidado com o celular, levem água, bloqueiem o limite do cartão, tá, gente? Porque... Cuidado pra não trocar o seu cartão quando você for comprar uma cervejinha. Fiquem de olho nisso. Se tiver um celular reserva, é melhor ficar com o celular reserva e as contas do banco lá em casa. Famoso celular do ladrão. Pois é. Ou tente só pagar no dinheiro mesmo, às vezes é a melhor opção. Eu vou tentar fazer isso esse ano. E os blocos de rua, pra quem gosta aí de um furdúncio, é uma boa opção, mas também tem bloco pra tudo quanto é gosto musical. Eu tenho uma amiga que vai num bloco de putz-putz, como meus pais gostam de falar, de música eletrônica, de techno, mas tem também bloco de samba, tem bloco de pop, tem bloco de rock, tem bloco kids, então fica aí atento na programação da sua cidade. Além dos sambódromos, né? Tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas eu sei que algumas cidades também fazem desfiles de escolas de samba no centro. Eu, por exemplo, quando eu fui pra Poços de Caldas, quando era pequena, teve desfile das escolas de Poços. E também tem carnavais no interior, né? Eu acho que vamos alimentar esses carnavais. Carnaília, etc, né? Tem bastante coisa pra fazer. E eu acho que é isso, né? É um evento que pode ser democrático se você entrar na onda. Não necessariamente você precisa ir lá no bloco, no meio do povo. Você pode simplesmente ficar em casa fazendo nada, mas curta este momento pra você, o seu jeitinho. E não fale mal da galera que curte carnaval, tá, gente? Eu já fui essa pessoa que falava, não, nada a ver carnaval. E agora eu gosto muito do carnaval, principalmente porque é um feriado que emenda, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos ouvir aí sobre o carnaval de Olinda, que segundo o David é o melhor carnaval do mundo. Segundo o David, não. Segundo a pessoa mais sensata, as pessoas mais sensatas assim, do planeta Terra que já foram no carnaval de Olinda. Eu não gostava muito de carnaval até 2015, quando foi a primeira vez que eu fui realmente curtir o carnaval, e foi em Olinda, porque em 2014, em novembro, eu tinha terminado o namoro, que foi péssimo pra mim. O namoro tinha sido péssimo, o término foi maravilhoso. E meu melhor amigo falou, vamos pro carnaval de Olinda? Morava em Fortaleza na época. Vamos pro carnaval de Olinda, a gente tem hospedagem lá, a gente vai de ônibus, é uma vibe legal, não vai gastar nada lá, é super barato, carnaval lá é de graça, é na rua, é feito pelo povo, para o povo. Beleza, a gente só pensou nas fantasias e tal. Foi assim, uma experiência quase que indescritível. Vou tentar descrever aqui, mas é quase que indescritível, porque é um carnaval que eu vi literalmente um bebê de 2 meses de colo, né? E vi uma senhora de 98 anos no mesmo dia. Nossa. É um carnaval que é uma festa pra quem quer ir pra beijar muito na boca e é uma festa pra quem quer ir de casal. É uma festa pra quem quer ir pra curtir a sua própria fantasia e é uma festa pra quem quer ir só curtir música e tal. Basicamente só toca frevo. E frevo não é um ritmo que ele não é muito comum no país todo, né? A gente não ouve frevo na rádio aqui. Mas pro povo de Pernambuco, o carnaval é uma instituição assim tão forte que o pré-carnaval lá começa em setembro. Em março tem o aniversário de Recife e o aniversário de Olinda, que ali também já tem... É quase um pré-carnaval. Então começa a falar sobre carnaval já ali, logo depois que acaba a festa. Quando você vai nos lugares,
Você vai no supermercado, farmácia. Pagou sua compra, todo mundo fala bom carnaval, feliz carnaval, tipo Feliz Natal. E é um período que, claro, é o principal evento da cidade que movimenta a economia, assim, com patamares, assim, que dá pra pessoa fazer tudo que ela arrecada no ano, ela consegue arrecadar em 4 dias de festa. Caramba. Então movimenta muito a economia e a gente percebe que as pessoas, elas são felizes, elas não estão felizes, elas são felizes, elas vivenciam aquilo. E é um negócio que contamina você, assim, de um jeito que você nem percebe que você tá chorando de felicidade. É uma conexão que o povo tem com a música, com o ritmo, com a dança, com as fantasias, com o sorriso, que contamina, assim, as pessoas de um jeito, assim, inimaginável. Gostei tanto que fui outras 4 vezes, já fui 5 vezes pra Olinda. Quero ir outras vezes. É uma experiência, assim, você fecha o olho e começa a lembrar de tudo que você viveu nos anos, sabe? É incrível, é incrível, é incrível, assim. Tem momentos que você fala, gente, não vai dar pra aquele bloco passar aqui. Tem um bloco aqui parado, não dá pra passar, todo mundo vai morrer. E não, o bloco passa... tem um cruzamento lá chamado Quatro Cantos. É um cruzamento, né, de 2 ruas. Só que lá no meio, cada uma das ruas, ela ganha um novo nome. Então são 4 ruas. Tem determinados momentos que vem um bloco de cada rua. Nossa. Quando você tá bem no meio, você olha assim ao redor, você fala... Gente, vai dar muita merda. Pra onde eu vou, né? E assim, você fica super apertado, mas é todo mundo muito feliz. E assim, em 5 anos de Olinda, acho que eu vi 4 assaltos. Assim, Em São Paulo, essa média por minuto que você vê. Com E assim, certeza. primeiro que lá tem muita gente, né? Então quase que não dá pra acontecer. E outra, tá todo mundo muito feliz, é bizarro o negócio. Você fala, porra, gente... E o primeiro assalto que eu vi foi no meu 3º ano. O primeiro assalto foi no meu 3º ano de Olinda. Os 2 anos eu falei, gente, é inimaginável, eu não vi nenhum assalto. A gente vem de algum lugar minimamente perigoso, né? Mas assim, Com é certeza. como você falou, Gabi. Preste atenção nas coisas que acontecem ao seu redor, não fique tirando foto de tudo que você vê. Curte o momento, aproveita aquilo, beija na boca, olha o bloco passando, bebe água, não precisa ficar tirando foto de tudo. Não precisa disso, vai curtir aquele negócio e tal. Aproveita você tá com teus amigos, tá com paquerinha, tá com pessoa X, tá sozinho, tá acompanhado, tá com os pais, enfim, aproveita aquilo, não precisa tirar foto de tudo, vive aquele momento ali, só você, aquele momento, que aquilo vai ser marcante, é muito, eu imagino que é muito melhor que fique marcante por uma coisa boa do que fique marcante por um assalto que você passou. Com certeza. Então aproveita E cuidado aquilo e viva também ainda. com droguinhas, pessoal, pelo amor de Deus. Enfim, vamos ser conscientes. Redução de danos. E bebe muita água também. Bebam muita água. Eu queria, para encerrando esse bloco aqui, dar 2 sugestões de fantasia para o Carnaval de 2023. A primeira é Olavo de Carvalho, só caprichar na maquiagem de caveira mexicana, que você vai arrasar. E o segundo é Golpista de Brasília, só você se vestir de presidiário, aquelas listrinhas e tudo mais. Clássico, você vai Uma arrasar. camisa verde e amarela embaixo. Camisa verde e amarela, Gostei. exatamente. Perfeito. Achei incrível. Ou eu vou acrescentar mais uma, hein? Nem sei se o Sérgio tá lendo ou não, mas vou acrescentar o Fujão de Brasília. Pode aí se vestir de Bolsonaro e curtir aí o carnaval. E pegar apenas paquerinhas aí, pegar os crushes, pegar a galera que seja contra o genocídio, não é mesmo? Pra não errar no date. Arrasou. Perfeito. David, muito obrigado pela sua presença. Deixe todos os seus arrobas aí, recados finais. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi bem divertido. Foi bem quente. Gente, tá muito quente. Assim, sério, de verdade. Tudo que vocês precisarem pra conversar depois sobre carreira, mercado de trabalho, podem contar comigo, tá? Escuto algumas experiências das pessoas, consigo ajudar também outras pessoas. Então, contem com o Desculpa Atraso. Você pode encontrar o Desculpa Atraso no site oficial, que é desculpapodcast.com.br, e nas redes sociais com @desculpapodcast, tá? Você vai no Instagram, no LinkedIn também, e agora no TikTok para as pessoas mais jovens, tá? Faz um jeito diferente para poder atingir outros públicos também. Essencial hoje em dia. Tá bom? É isso. Sim, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? Amei muito. E podem contar comigo e tô por aqui. Obrigada, David. Foi um prazer aí falar com você, falar sobre carreiras, falar sobre carnavais. Você estará sempre bem-vindo aqui
do bagaço. Volte quando quiser, as portas estão abertas e a laranja tá cortada já pra um suco bem geladinho pra esse verão. Vitamina C, Brasil! Ou caipirinha, né? Se a gente tiver no ritmo de carnaval. Por favor. Então, muito obrigada e até a próxima. Sérgio, chegamos ao fim do episódio e sabe de uma coisa? Eu acho que eu gostei dessa nova cara do bagaço, hein? Será que a nova era chegou finalmente? Não sei, mas acho que o nosso podcast não é escrito em pedra, né? Assim como a nossa carreira. Pois é. A gente tá aqui no bagaço em fase de vestibular, tentando, experimentando tudo, mas estamos decididos que vamos terminar. Pelo menos esse episódio. Um passo de cada vez, né? E cada passo te deixa mais próximo do que está por vir. Então, se você decide seguir o bloco ou ficar parado, é uma escolha sua. #ensinamentos do bagaço. Segue o baile e obrigada por mais um Bagaço da Laranja. Eu sou a Gabi. E eu sou o Sérgio. Até mais. Até. Você ouviu o Bagaço da Laranja. Siga a gente nas redes sociais, é tudo @Bagaco Podcast. E esse episódio foi editado por Rafael Peregrino. E a música tema é uma produção do Droid Step. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado. Versão brasileira, minha produtora.